está com fome de pão? Meu Deus, quem está com fome de pão, não glória aí. Abra sua Bíblia. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 2, versículo 39. Estou em aperto, irmão. O diácono João, lá do ministério, teve aqui ontem, né? Olha ele aqui. Meu Deus. Esses meninos são tão difíceis, irmão. Quando esse menino pega o microfone, a gente fica interessado depois. Mas graças a Deus por isso, né? Deu vontade de deixar o evangelista do lado pregando, irmão. O homem está cheio. Meu Deus do céu. Aleluia. Mas vamos lá. Irmãos, Lucas, capítulo 2, versículo 46 e 47. Vou esperar você procurar. O jovem extraordinário. Aleluia. Lucas, capítulo 2, versículo 46 e 47. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que passados 3 dias o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, estamos nessa noite participando de uma festividade dos jovens desta igreja. E quando me convidaram para pregar, o que me disse o tema da mensagem, o tema do congresso, da festividade, e me disse onde estava inserido no texto sagrado. E eu estive lendo, relendo e relendo por muitos dias e por muitas vezes, e perguntando ao Senhor e pedindo a Deus para que se abrisse esse texto para mim, para que eu possa trazer um alimento da parte de Deus para a tua vida. E quando eles falaram para mim o tema, o jovem extraordinário, e que eu li estes 2 versículos que nós acabamos de ler, nós percebemos que Cristo, o texto vai dizer, com 12 anos de idade, se encontrava no templo, no meio dos doutores. Para quem não sabe, o templo tinha lugares separados, onde o povo ficava, onde os escribas ficavam, os doutores, aqueles que iriam anunciar, aqueles que iriam ler, passar a lei, a palavra, aquilo que estava escrito nos pergaminhos, que eram conhecidos como os doutores da lei, que trabalhavam, que viviam daquilo e para aquilo. E nós já admiramos e encontramos nesse texto algo diferente, algo anormal, que não era comum. Jesus, uma criança com 12 anos de idade, no meio dos doutores. Criança não ficava no meio dos doutores, e lá estava uma criança com 12 anos de idade no meio dos doutores. Se ele somente estivesse, seria normal, tudo bem. Mas o interessante é que ele perguntava no meio dos doutores. Ele tomava a fala dos doutores e perguntava. E ele também, quando outro doutor ia responder, ele respondia.
E a Bíblia diz que todos se admiravam pela inteligência daquela criança, que era algo anormal, não era normal. Aí eu fui entender o porquê, o tema desta festividade ser o jovem extraordinário. Para quem não sabe, ordinário significa aquilo que é normal, aquilo que é comum de se ver. Ordinário. Extraordinário é aquilo que é anormal, é aquilo que é excepcional, é aquilo que foge à norma, que foge ao regulamento, é aquilo que foge à normalidade. A palavra extraordinário também pode se referir a algo excessivo, a algo extremo, como, por exemplo, o amor de Deus para conosco. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, este tal maneira que está escrito, poderia também estar escrito que Deus amou o mundo de uma maneira extraordinária, que é algo excessivo, extremo, fora do normal. É o amor de Deus para com a nossa vida. Vai além daquilo que possamos imaginar, além daquilo que possamos entender. Então eu pude entender o porquê a liderança colocou este tema para este texto que nós acabamos de ler, que é o jovem extraordinário. Por quê? Porque não era normal um jovem, uma criança de 12 anos de idade, estar no meio dos doutores da lei, perguntando e respondendo. Porque um doutor, para se formar, para se tornar um doutor da lei, ele tinha que se dedicar anos e mais anos de sua vida para se tornar um doutor. Por isso é algo extraordinário nós vermos que é Cristo, que é uma criança de 12 anos, estaria no templo com muitas pessoas e no meio dos doutores, perguntando e respondendo. Por isso, o jovem extraordinário é entendido desta forma, é conhecido por nós que o Cristo era um jovem extraordinário, e por isso foi posto o tema desta festividade de jovem extraordinário. Por quê? Porque era algo anormal essa criança de 12 anos perguntar e estar no meio dos doutores ensinando. E eu disse para Deus: Senhor, muito obrigado pela revelação. Já entendi o porquê jovem extraordinário. E eu também entendi que Jesus era fora do normal, era fora do comum. Entendi que Jesus, desde pequeno, já era extraordinário. Então eu pedi: mas e agora? O que eu vou falar para a sua igreja? Então Deus começou a passear comigo pelo texto, pelo contexto, versículos que vieram antes e versículos que vieram depois. E através destes versículos que nós vamos estar conversando nesta noite. E através destes versículos que nós vamos entender como ser um jovem extraordinário. Então, quando eu li no versículo 39, está escrito assim: e quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Isso antes. E outro versículo 51, depois do ocorrido, diz assim: e desceu com eles e foi para Nazaré. Então eu comecei a entender que o versículo 39 está dizendo que depois que Cristo nasce e eles realizam tudo aquilo que era de comum, de costume, quando uma criança, um filho de um judeu nascia, era a circuncisão. Ele era circuncidado e também era apresentado no templo. E a Bíblia diz que Cristo foi apresentado com 8 anos, com 8 dias de idade, perdão. Então eu falei: entendi, Senhor, e agora? Eles voltaram para Nazaré. E depois de 12 anos, a Bíblia me confirma
que depois de tudo que aconteceu no tempo, que seus pais chegam para ele, a Bíblia diz de novo, e eles voltaram para a sua cidade, que se chamava Nazaré. E aí eu comecei a perguntar a Deus, tudo bem, Senhor? E Deus me levou em outro versículo, quando Cristo já era grande, depois dos seus 30 anos de idade, depois de ter começado o seu ministério, ele começa a escolher os seus discípulos. E a Bíblia diz que ele escolhe um chamado Filipe. E a Bíblia diz que Filipe tinha um amigo daqueles mais chegados que irmão. E Filipe chega para esse amigo chamado Natanael. E chega para ele, Natanael, com uma felicidade extrema. E começa a dizer, nós encontramos aquele Natanael. E Natanael diz, quem? Aquele que está escrito na lei, que também os profetas falaram dele. Quem, Filipe? Aquele Natanael, o Cristo, o Messias, aquele que muitos escreveram acerca dele, profetizaram acerca dele, que ele viria. Então Natanael pergunta a Filipe, mas e aí, Filipe, de onde ele veio? Então Filipe responde, de Nazaré. Aí está a indagação e a pergunta que não quer calar. Natanael logo faz uma pergunta, Filipe, porventura poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe, Nazaré? Como? Não ouvi direito, fala de novo. Nazaré? Porventura poderia vir alguma coisa boa de lá? Aqui é onde eu começo a pregar nesta noite, para que nós possamos entender. Estudiosos falam uma coisa e falam outra coisa. Uns dizem que Nazaré era pequena, uma aldeia, por isso ele fala que não poderia sair coisa boa. Mas eu não conjecturo dessa forma. Outros dizem que Nazaré era um lugar que habitava vizinhos, muita gente que não obedeciam às leis do Senhor. Eu posso dizer e posso conjecturar que Nazaré era uma aldeia, uma cidadezinha, que tinha muitas pessoas idólatras, que não obedeciam mais à lei do Senhor. Eu posso conjecturar que Nazaré tinha muitos beberrões e também muitos viciados. Eu posso perceber que Natanael, como um bom judeu, um bom israelita, como o próprio Cristo disse dele, sabia e não gostava de Nazaré. Por quê? Porque de repente muito pecado havia em Nazaré, muito pecado, prostituições, tudo aquilo que não agradava a lei do Senhor. Por isso ele pergunta, poderia vir alguma coisa boa de lá? Eu posso entender que Nazaré era um lugar que por sua maioria estava corrompido. E aí, evangelista, o que você quer dizer comigo? O que você quer falar para mim? Eu quero dizer para você que Nazaré poderia ser o que fosse, mas foi lá que o meu Jesus e o seu Jesus foi criado. Ele nasceu em Belém de Judá, fugiu para o Egito, mas voltou e foi criado em Nazaré. E a casa dos seus pais estava localizada em Nazaré. E o que você quer dizer para mim, evangelista? Eu quero dizer para você que com 12 anos ele não tinha se corrompido, porque aqui está um jovem extraordinário no santo templo do Senhor. E também com 30 anos de idade ele também não se corrompeu. E a Bíblia diz que ele não tinha pecado, e ele começou o seu ministério com muito poder e glória. O que você quer falar para mim, evangelista? Nazaré estava corrompida. Nazaré pode simbolizar o mundo de hoje, que está perdido, que o maligno já cegou, que o maligno já enganou, onde o pecado habita, onde a corrupção habita. E nós, a igreja do Senhor, estamos aqui em Nazaré, mas nós não vamos nos corromper, porque o Espírito de Deus está sobre nós. E aí, evangelista, eu quero dizer para você que é possível estar em Nazaré, é possível nascer, ser criado em Nazaré, é possível passar anos e anos da tua vida em Nazaré e não se corromper. Eu percebo que quando Daniel, Misael, Azarias e Ananias é levado para a Babilônia, Babilônia pode ser
chamado também por nós hoje uma Nazaré, porque era um povo, um país que adorava vários deuses, onde o pecado também habitava. Mas ali estavam 4 jovens que não se misturavam. E a primeira coisa que eles fizeram foram não se misturar com o manjar da Babilônia. E eles falam: pode trazer só legumezinho, e pode trazer só água, eu não quero vinho, eu não quero nada disso que tu dá. Dá só isso pra gente, que tu vai ver se nós não vamos estar mais bonitos do que esse povo que está aí fora. O que você quer falar, evangelista? Pega um cachaceiro, viciado, desgramado, todo sujo pelo pecado lá fora, e olha para um crente que anda em santidade e separação. Fala a verdade: quem se separa tem um brilho diferente, quem se consagra tem um brilho diferente. E aí, evangelista, e aí que eu estou pregando para jovem nesta noite, que pode estar em Nazaré, mas não vai se corromper. Olha, pega o seu manjar, pode ficar para você. Pega toda a sua especiaria e pode ficar para você. Eu prefiro ficar comendo legume e bebendo água, mas teu negócio pode me jogar na cova, que leão vai virar gatinho. Pode me jogar na fornalha, que o fogo não vai queimar. Por quê? Porque eu não vou me corromper com o manjar da Babilônia. Nazaré está aí, mas eu não vou entrar em Nazaré. Nazaré não vai mudar minha mente, Nazaré não vai mudar o meu jeito de ser, Nazaré não vai contaminar os meus princípios. Eu sou cristão, estou na igreja, vivo, sou igreja, e não vou sair da igreja, não vou me misturar, não vou comer do manjar da Babilônia. Eu quero andar em santidade, eu quero andar em intimidade. E jovem extraordinário tem que ter uma vida separada para Deus. Onde estão os jovens extraordinários aqui nesta noite, que renunciam ao mundo, que renunciam a si mesmo, que renunciam o pecado, mas que faz de tudo para sentir essa presença gostosa que está fluindo aqui no meio de nós? Onde estão os jovens nessa noite extraordinários, que muitos podem não dar nada por você, mas na hora certa é você que pergunta, é você que responde, e todo mundo cai o queixo. Por quê? Porque primeiro ele não se contaminou com Nazaré, primeiro ele teve santidade, ele cresceu em espírito. Onde está você? Levanta a mão direita, que eu já quero profetizar. O manjar da Babilônia não vai pegar, a pombagira não vai te derrubar, o tranca-rua não vai acabar, porque aqui tem lavado e remido pelo sangue. Levanta a mão e dá glória. Deus da glória. Você está em Nazaré, mas você não precisa ser corrompido pelo que há em Nazaré. Jesus te chamou para ser santo. Seja santo como Ele é santo. Ainda que a sua natureza, ainda que a sua genética adâmica, aquilo que você recebeu de carne, fale, tente te dominar por muitas vezes na tua vida, não entregue aquilo que Deus te deu de mão beijada para o diabo. Lute até o último minuto, não se corromper com Nazaré. Deixa Nazaré se acabar para lá, irmão. Nós somos igrejas, e a Bíblia diz: sal da terra e luz do mundo. Nazaré não vai conseguir me contaminar e te contaminar, é o contrário. Nós vamos entrar em Nazaré para mudar a situação, para ganhar alma para Jesus e colocar Satanás para correr. Quem acredita, levanta a mão para adorar. Oh, maravilha! E no versículo 40 está escrito: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Crescer, todo jovem cresce. O soma, o corpo é natural, é natureza. E
E alguns que nascem com um problema na sua própria natureza costumam não crescer, ficar desse tamanhozinho, né? Mas não tem problema não, o importante é ter fogo de Deus e sapatear. Agora, crescer e se fortalecer em espírito é um critério seu, é uma decisão sua. Jesus Cristo, Ele não entra sem bater na porta. Satanás entra, desgraça, arrebenta, destrói, mata, destrói, rouba. Jesus não. Eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta, eu entrarei, cearei contigo e tu cearás comigo. Crescer e se fortalecer em espírito é uma decisão que nós devemos tomar. Nós. Para quem crê em tricotomia, somos corpo, alma e espírito. Para quem crê em dicotomia, corpo e espírito, tudo bem, sem problema. Só que o negócio é o seguinte: a verdade é que o espírito é um e a carne é outra. E a Bíblia diz: se nós andarmos em espírito, nós andamos em vida. Se nós andarmos em carne, nós andamos para a destruição eterna. E crescer e se fortalecer em espírito é uma decisão sua e é uma decisão minha. Nós teremos que tomar essa decisão. Não é Deus que toma por nós. Nós temos que tomar essa decisão. Crescer e se fortalecer em espírito. E como que eu cresço e me fortaleço em espírito, evangelista? Tem um negócio chamado dedicação. Dedicação é aquilo que na verdade vai fazer você ser aquilo que você quer. Aquilo que você quer ser. A pessoa que quer ser engenheiro, ele vai para a faculdade, estuda muitos anos, ele se dedica àquela matéria e ele vai ser engenheiro. O médico, para ser médico, ele vai para a faculdade, ele vai estudar, ele vai se dedicar por muitos anos de sua vida, mas ele vai colocar aquele jaleco branco e ele vai se tornar um doutor. Por quê? Porque ele se dedicou. Glória a Deus. Eu conheço muitas pessoas que foram para a faculdade brincar, não se dedicaram, não se tornaram doutor e também não se tornaram engenheiro. Por quê? Porque não se dedicaram. E para crescer em espírito, esse é fortalecer em espírito, é uma dedicação que cabe a cada um de nós. Não é somente dessa porta para dentro. Salmo 100: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Nós viemos aqui para celebrar, nós viemos aqui para cultuar, serviço ao Senhor, adorar ao Senhor. Agora, igreja, eclésia, tirados para fora, é lá fora que nós somos, é lá fora que nós nos dedicamos. Seria muito bonito se eu abrisse a Bíblia aqui, depois que eu chegasse aqui e Deus me desse toda a palavra. Seria muito fácil, irmão. Só que não é em um dia, em 2 dias. É a sua dedicação. É de acordo com o que você bate, que você cava, que você encontra. Crescer e se fortalecer em espírito depende de mim e depende de você. Você será aquilo que você quiser ser. Se você alimentar a sua carne, se você quiser andar só na carne, na alegria na carne, nos prazeres da carne, você será o mais carnudo de toda a face da terra, e você nunca saberá quem é Jesus. Mas se você for conhecido como muitos por quadrado, o redondo, o enjoado, que só fala de Jesus, o fanático, que o negócio dele é Jesus, ele acorda, lê Bíblia, ele dorme, lê Bíblia, ele acorda, ele ora, ele dorme, ele ora, ele fala meia hora, 25 minutos é de Jesus. Ele é enjoado, ele não gosta de ficar por aí batendo perna, andando à toa. Quem anda à toa é diabo que fica rodando pela face da terra. Cristão lavado e remido pelo sangue não tem tempo de ficar andando à toa. Ele tem que cavar poço, ele tem que...
chamado que tu vai ver coisa que ninguém vê. Vai ser chamado de louco, vai ser chamado de doido. Mas tem um negócio: quando Satanás se apresentar e der de cara contigo, ele vai falar: ei, Cristo eu sei quem é, Paulo eu também sei quem é. Vocês quem são? Não tem intimidade. Porque ele sabia quem era Paulo, porque Paulo era dedicado, Paulo queria a palavra. Você pode ver que ele escreve para Timóteo, ele estava prestes a morrer, e ele fala: Timóteo, traga minha capa e não se esqueça dos meus pergaminhos, dos meus livros. Por quê? Porque um homem de Deus, a alegria dele está na dedicação, na palavra, na oração, na comunhão com Deus. E aí, evangelista, o que você quer dizer? Vai ficar crente carnudo que não se dedica e vai viver uma vida de derrota, uma vida de miséria. Vai pensar que é feliz, mas na verdade não vai conhecer a felicidade. Uma coisa é você ser forte, outra coisa é você ter força. O jugo é o seguinte: quando nós vimos uma pessoa que é musculosa, coxa grande, braço grande, você fala: aquele cidadão é forte. Só que tem um negócio: eu conheço muita gente que é grande, que tem músculo torneado, mas não aguenta pegar 10 quilos, irmão. É pura mentira de Satanás. Só que tem um negócio: eu conheço gente que é magrinho, que é fininho, finurinha, vivia no curral tirando leite. Quando apertava meu pulso assim, eu quase ajoelhava de doido, porque é magrinho, você não dava nada por ele, mas tem uma força, irmão, que é fora do comum. E aí, uma coisa é ser forte, outra coisa é ter força. E eu percebo que existia um rapaz chamado Sansão. E aí, evangelista, Sansão era dedicado, irmão. Sansão já nasceu para ser santificado, separado. Ele já nasceu, irmão, para ser de Deus. Ele não podia cortar cabelo, o voto nazireu, ele não podia tomar bebida forte, ele não podia fazer tudo aquilo que os coleguinhas faziam. Mas e aí, evangelista? Ele nasceu com um intuito: para lutar contra o inimigo de Deus. E aí, evangelista? E aí, meu filho? Que quando os filisteus vinham contra qualquer homem, todos eles perdiam. Mas tem um negócio: quando se levantava contra Sansão, não existia um que ficava de pé. Ele deitava 10, deitava 20, 30, 50, com queixada de jumenta, ele derrubava 1000. Mas e aí, o que você quer falar com isso? A Bíblia não diz. Sansão foi musculoso, Sansão era torneado. Não, Sansão não era forte. Mas tem um negócio: quando o inimigo se levantava, irmão, vinha sobre Sansão uma força, irmão. Eu creio que muitos olhavam para ele e não davam nada por ele. Ele não era gigante, gigante era Golias. Se ele fosse gigante estaria escrito. Não, ele era normal. Só que quando o inimigo vinha, o Espírito vinha sobre ele. Por quê? Porque ele era dedicado, ele era separado. E aí que o inimigo dele caía por terra. Usa a força para lutar contra o inimigo. Jesus não te chamou para ser forte, Mulher Maravilha, super-homem, não. Jesus não te chamou para ser torneado, não. Mas Jesus te chamou para ser cheio do Espírito de Deus, para ser separado para Deus. E tem um negócio: se tem gente, meu filho, ainda que é magrinho, mas que é dedicado na presença de Deus, o Satanás gigantão tem que dobrar o joelhinho, tem que bater retirada. Por quê?